Iremos seguidamente abordar este conteúdo, fenómenos de variação fonológica, sabendo que a fonologia é a disciplina que estuda os sistemas sonoros de uma língua. Falamos então das alterações fonológicas. Sabemos que o léxico que usamos em português vem maioritariamente do latim e, claro, sofreu transformações ao longo dos séculos. Estas transformações foram marcadas, sobretudo, por uma tendência natural para reduzir o esforço em pronunciar as palavras, em pronunciar alguns sons. Existem 3 fenómenos diferentes, de diferentes tipos. Fenómenos de supressão, de inserção e de alteração de fonemas. Ao longo dos tempos, houve transformações nas palavras e, claro, são as várias gerações que vão alterando, então, a pronúncia dos vocábulos. Do latim para o português, levou muito tempo até que estas alterações se verificassem e, claro que um dos aspectos mais relevantes neste percurso evolutivo são as alterações fonológicas, aqui com alguns exemplos intermédios, por exemplo, dolore. Durante algum tempo a palavra terá sido grafada e dita como dor, com os 2 Os, e depois, atualmente, como dor, num processo, claro, de simplificação da pronúncia do vocábulo. Ainda no português, essas alterações continuaram a verificar-se, porque, por exemplo, na lírica trovadoresca vemos grafadas certas palavras que atualmente se dizem de outra forma. Estão aqui 3 exemplos. Formosa, que atualmente dizemos formosa, entre, que é entre, e trovador, que atualmente dizemos e escrevemos trovador. Porque é que ocorrem estas alterações fonológicas? Tem aqui princípios genéricos, a lei do menor esforço, já tínhamos visto, não é? Os falantes são impelidos a pronunciar as palavras de forma natural e com o mínimo esforço. Podemos ver, por exemplo, atualmente que o verbo estar é pronunciado já de uma forma diferente daquela que se escreve. Pronunciamos sem a primeira sílaba, fazendo a supressão dessa sílaba. É provável que daqui por alguns séculos a palavra, o verbo estar, se passe a grafar, a escrever sem essa sílaba. É uma hipótese, claro. O princípio da lenta evolução, como já vimos também, a evolução é lenta. Pode demorar séculos até ser assumida, até a palavra passar a ser aceita e escrita como é dita. As alterações vão acontecendo sem que nós, falantes, tenhamos verdadeira consciência delas ou até tenhamos intenção de as mudar. Mudamos simplesmente, voltando ao primeiro princípio, à primeira lei, porque é mais fácil dizer as palavras de certa forma. Assim, existem 3 tipos de alterações fonológicas, são fenómenos fonéticos que podem ser de supressão, ou seja, as letras desapareceram, os fonemas desapareceram, como no exemplo de cálidos para caldo, em que o i desaparece. Também aconteceram-se fenómenos de inserção de sons, por exemplo, o e que apareceu em scribere, para escrever. Surge uma letra, um fonema no início da palavra. E depois, claro, vários processos de alteração, aqui neste caso o T que passou a D. Vamos ver seguidamente os fenómenos por grupos. Os processos de supressão de um segmento, queda de um fonema, são 3. A aferse, a síncope e a apócope. Corresponde a aferse à queda de um fonema no início da palavra, a síncope no interior da palavra e a apócope no fim da palavra. Estão aqui, então, 3 exemplos onde é possível verificar. Chamo apenas a atenção que a síncope está aqui identificado como queda de um fonema no interior da palavra, porque poderá ser a segunda letra, a terceira, a quarta, até à penúltima, desde que esteja no interior da palavra. Depois, existem também 3 processos de inserção, em que se acrescentam fonemas, também no início, no meio, no interior da palavra ou no fim da palavra. Prótese, epêntese e paragoge.
Muitos de vós terão com certeza ouvido a mnemónica asa, tira, pepe, põe. Asa corresponde às iniciais de aferse, síncope e apócope, e pepe às iniciais de prótese, epêndice e paragoja. Asa, tira, porque correspondem estas iniciais às palavras que retiram fonemas das palavras, do latim para o português, e pepe, porque corresponde então às iniciais de prótese, epêndice e paragoge, os fenómenos de queda. Asa, tira, pepe, põe, uma mnemónica para memorizarmos estes processos. Depois surgem então os processos de alteração. São vários, são mais do que aqueles que aqui estão, mas estes são aqueles que são estudados no 10º ano, no ensino secundário. Então, dentro da assimilação, verificamos que há transformação de fonemas contíguos, que estão juntos, e são diferentes e vão passar a ser semelhantes ou iguais no português. De ipso para isso, o conjunto PS passou a grafar-se SS. Dois fonemas que eram diferentes passaram a ser iguais. É então o processo de assimilação. Quanto à dissimilação, consiste na transformação de fonemas iguais em fonemas diferentes e tem muito a ver com a tal lei da simplificação. Lílio é muito mais difícil de pronunciar do que lírio, então deu-se aqui uma dissimilação. O L, o segundo L, passou a grafar-se e a dizer-se R. Quanto à sonorização, consiste na transformação de consoantes surdas em consoantes sonoras. Quer isto dizer que o P, o T e o C, em latim, passaram para português ao B, D, G. Também existe uma mnemónica para decorar a sonorização. Dizemos que pataca passa a bodega. PTQ, PTC, passou a B, D, G. E aqui temos um exemplo, foco, que atualmente se escreve e se diz fogo. Depois, quanto à vocalização, consiste na transformação de uma consoante em vogal, visível, por exemplo, em nocte, que se escreve noite. Quanto à palatalização, consiste na transformação de fonemas num som palatal. Os sons palatais não existiam em latim e falamos então de que sons? Do som sh, lhe, nhe e j. Estes sons não existiam e o seu aparecimento em português consiste no processo de palatalização. Aqui temos clamar, que passou a chamar. Relativamente à redução vocálica, dá-se o enfraquecimento de uma vogal em posição átona. Acontece, por exemplo, na passagem de sono para soninho. Sono, o O lê-se com alguma abertura, soninho lê-se completamente enfraquecido, baixo, como com o som U. Acontece também em casa, casinha, redução vocálica, a vogal enfraquece. A metate consiste na transposição de segmentos ou sílabas no interior de uma palavra, elas trocam de lugar. Reparem que o ERI, o RI da palavra matéria, desculpem, RI na palavra matéria, passa a IR na palavra madeira. Então, matéria deu origem a madeira e houve uma troca da posição do I com o R. Chama-se isto uma metate. A crase consiste então, tanto a crase como a sinerse são processos de contração de vogais. O que acontece é que na crase as duas vogais contraem numa só, dor, o vocábulo dor, passa a grafar-se como dor, os dois Os passam apenas a um, e na sinerse a contração dá-se em ditongo. As duas vogais passam a escrever-se, a dizer-se como um ditongo. Lé, que hoje atualmente se diz lei.
Estes são então os processos de alteração. Seguidamente está um exercício que podem parar agora a apresentação e tentar então estabelecer a correspondência entre os fenómenos que sofreram estas palavras que aqui aparecem, fazer a correspondência entre a coluna 1 e a coluna 2. Para isso devem parar a apresentação, pois, porque seguidamente apresenta-se a correção. Aqui está ela, a correção então, para poderem depois conferir se responderam corretamente. Resta-me apenas dizer que para esta apresentação foi utilizado o PowerPoint da Raiz Editora no Manual Novo Plural de 10º ano.